Boa noite, pessoal. Agradeço a todos que estão aqui conectados conosco nesta quarta-feira de muito frio em São Paulo, mas pouco frio em Princeton, né, Fá? A sortuda aqui entre nós. 30 graus em Princeton. No final de semana vai estar, acho que 35. Tá bom para vocês? Nossa, tá muito bom, muito bom. Eu amo, mas tá muito quente. E um abraço também a todos que nos assistem depois em nosso canal Genan USP no YouTube. Fiquem sempre à vontade para deixar seus comentários, conversar com a gente, porque esses encontros aqui, eles nunca acabam quando terminam. Bom, antes da gente passar a palavra para o Henrique, que está aqui com a gente, eu começo com um recado, né, com um aviso importantíssimo sobre o lançamento do nosso Pandemos Diário da Peste. O Pandemos é uma coletânea construída aqui, gerada aqui, a partir do Book Club de 2020, uma coleção de textos sobre a experiência da pandemia, e o lançamento será presencial na segunda-feira que vem, dia 20 de junho, na Livraria da Travessa, em Pinheiros, endereço Rua dos Pinheiros, 513. Então, lembrando, é no dia 20/6, segunda-feira, a partir das 19 horas. E esperamos todos vocês para celebrar conosco esse que é um livro tão importante aqui para o Genan e para o Book Club também. Hélio e Fabi, que também são os organizadores desse livro, vocês querem dizer alguma coisa? O recado está dado. Venham para o lançamento, gente. Assim, como diz nosso editor Leonardo Garzaro, todo o Genan reunido, vocês vão perder essa festa? Não tem como. Exatamente. Vai ser muito bom, vai ser lindo. Bom, começando então oficialmente o nosso evento de hoje, falaremos sobre o filme O Último Cine Drive-In, de Iberê Carvalho, um filme brasileiro nacional lançado em 2015. E quem está aqui hoje para nos apresentar esse filme tão bonito é o meu colega de doutorado, Henrique Moura, graduado em Português e Espanhol pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, autor do romance Na Pressa da Cidade. A sua dissertação de mestrado, intitulada A Hora e a Vez da Periferia, a Literatura Marginal e o Cinema Feito em Pernambuco a partir da Retomada, foi defendida em 2020 e atualmente é doutorando do programa de pós-graduação de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, orientado pela professora Fabiana Carelli, e a sua tese é intitulada O Brasil a partir da Periferia, Ferrez e Cláudio Assis como intérpretes do país. Seu podcast Cinematógrafo, um podcast sobre cinema brasileiro, também, obviamente, é sobre cinema e está disponível no Spotify. Henrique, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui hoje e o Book Club é todo seu. Oi, André, obrigado. Boa noite para todo mundo. Quero começar já agradecendo aí o convite para eu falar desse filme, né? Achei um filme muito bacana e hoje também é um dia muito bacana, né? Aniversário da Fabi Prando, que faz parte do Genan com a gente já há muito tempo. Então, um dia de alegria, um dia de reencontro para a gente. E eu acho que esse filme tem também muito da questão do reencontro, né? E você pode já projetar, André, por favor, a apresentação? Então, eu queria... deixa eu, André, projetar aí. Então, eu montei uma apresentaçãozinha aí, quis deixar meio no estilo de cinema, né? A letra meio e a cor, né? Lembrando o filme de Bang Bang. Então, o Último Cine Drive-In do Iberê Carvalho, né? Pode passar o próximo, André, já, por favor? Então, eu queria começar, André comentou do podcast, né, que eu faço, Cinematógrafo, um podcast sobre cinema brasileiro, e uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção é em relação aos diretores, porque no Brasil a gente acaba não tendo muito essa noção. Quando a gente fala, sei lá, Steven Spielberg, Coppola, sei lá, Fellini, Woody Allen, surge uma imagem na cabeça da gente, a gente tem mais ou menos noção do filme que a gente vai ver. E no Brasil eu tenho a sensação
de que a gente não tem muito essa relação com os diretores. Eu acho que excluindo o Glauber Rocha, que aí todo mundo já tem uma noção, assim, filme brasileiro e tal, algumas ideias, de uma maneira geral a gente não tem, né? Então, eu gostaria de começar a apresentação comentando sobre o diretor Iberê Carvalho, que é muito jovem, né? Ele tem só 46 anos e ele agora está produzindo o segundo filme dele. Ainda é um filme inédito. O primeiro longa-metragem dele foi O Último Cine Drive-In, na minha opinião, começa muito bem, né? Ele é de Brasília e ele fez uma carreira com vários curtas, né? Ele teve a oportunidade de estudar fora do Brasil e nessa escola na Espanha, onde ele estudou, ele teve a oportunidade de passar por várias áreas da produção cinematográfica, né? Então, roteiro, cinema, parte técnica. Ele também tem uma experiência com atuação. Ele chegou a estudar com Nelson Pereira dos Santos e acho que é uma pessoa bem jovem, né? Então, são essas as informações sobre ele. O próximo ponto, eu queria passar o trailer primeiro do filme e aí abrir para vocês comentarem, né? Quem assistiu o filme, o que achou. Aí quem não tiver tido a oportunidade de assistir ainda vai poder ter uma noção do filme, né? Assim, uma imagem, né, dele, que é muito bom, né? Porque no podcast não dá para passar o trailer, evidentemente, né? Só tem o áudio. E aqui a gente tem essa possibilidade. Pessoal, então, a partir do trailer aí, para relembrar, né, eu lembro que teve gente que comentou... Há alguns anos eu venho pensando que filme é esse que eu quero já fazer. que já tinha visto o filme. Esse vai ser filme, meu primeiro filme de queria saber de vocês, e surgiu assim, o desejo... o que vocês acharam, as primeiras impressões. Eu vou ficar para o final, tá, gente? Uhum. Eu vou falar alguma coisa, mas é coisa pouca. A coisa que mais me chamou a atenção logo de cara no filme foram os cartazes dos filmes. Foi o quê, Vera? Não deu para ouvir. Cartazes dos filmes. Então, o primeiro que aparece é... Ai, Deus, calma. É aquele canadense que é uma crítica política ao sistema de saúde canadense. Invasões Bárbaras. Lembrei. E depois aparece, em um momento, aparece o Cine Paradiso também. E tem uma placa, quando ele está limpando um certo banheiro, que fala alguma coisa que eu também não entendi. Aqui não pode usar os sanitários, qualquer coisa assim. E tem os filmes do Marlon Brando, né? Sim, sim. Aí depois tem o Godfather, tem os filmes do Marlon Brando, aquele... eu não lembro do nome, naquele Juventude Transviada, né? Que é o título em português. Tem os filmes do Marlon Brando. Ou seja, o que a gente está vendo eu acho assim, o que eu percebo estava revendo, né? Eu vi esse filme no cinema quando ele foi lançado, e eu gosto demais desse filme, mas o que a gente percebe é que assim, tem histórias dentro da história, né? Porque tem aquela história, vamos dizer assim, tem um enredo mais superficial, né? A historinha que está sendo contada ali, mas quando você vai para o intertexto, né? Que é a relação desse filme com os outros filmes que ele refere, né? Então, todas essas... Então, tem também quando o primeiro filme que passa na tela do Cine Drive-In, primeira cena em que realmente é projetado um filme na tela do Drive-In é o Central do Brasil, do Walter Salles. Né? Uma cena do Central do Brasil, com o menino, né, correndo e a Fernanda Montenegro indo atrás. Então, é interessante, né? Porque eu acho que isso que a Vera está falando chama atenção para uma coisa importante a respeito do filme, que aparentemente, quer dizer, aparentemente não,
de um ponto de vista mais superficial, é uma história de doença. Do ponto de vista mais profundo, é um filme sobre o cinema, né? Eu acho que, e tem algumas camadas intermediárias aí que a gente pode tentar pensar também. Não, eu pensei nisso, pensei também nessa questão do quanto que o Almeida ele tem uma esperança o tempo todo, é um cinema. Então, quando os dois lá vão e falam assim, não, mas não tem nenhum carro aí, não vamos passar nada, porque para que passar? Ele fala assim, isso daqui é um cinema. A nossa obrigação é passar uns filmes. Né? Eu acho que isso também marca um lugar muito importante do quanto que você não só mantém esperança, mas o quanto que você cumpre com aquilo que é teu, né? Que é a tua função, que é o teu lugar. Enfim, alguns comentários só para começar a esquentar os motores, assim. Assim tá ótimo. Mais alguém, gente, quer comentar? Henrique, eu pensei, a primeira impressão, assim, eu falei, acho que esse filme vai tratar de encerramento de ciclos, né, fim, porque, assim, o último cine e uma pessoa adoecendo, né, você já pensa que vai ter uma mudança ali drástica, né, na vida, a mãe adoecendo. E o cine drive-in, né, que vai perdendo o espaço ali ao longo do tempo. Né? Eu pensei, as primeiras impressões foram essas, assim, vai tratar de transição, de mudança, de fim de ciclo, foi isso que me veio. Eu acho que essa dupla narrativa, acho que sim, acho que essa dupla, não só dupla, né, essas várias camadas do filme, que a Fabi também já mencionou, mas ela acontece também, se você for pensar numa ética, talvez, né? É curioso isso. De um lado, a gente tem a ética em relação à paciente, depois até eu queria ver com o Hélio essa perspectiva médica, né? Que o filho opta por omitir a informação da doença ou da gravidade da doença. Fica subentendido para a gente que ela sabe, eu acho, né? Pelo menos eu senti isso, que ela sabe da gravidade. Mas ela não, o filho opta por omitir, né? Não conta que a mãe a gravidade da situação, que ela está doente, ela sabe, mas da gravidade da situação. E também tem a ética com o próprio cinema, como a gente vai vendo, né? As salas de cinema e aquele acordo depois dos homens que chegam no drive-in querendo, né, fechá-lo, destruí-lo, enfim. Então, eu acho que também tem aí uma discussão ética das relações, né? Mas só construindo um pouco em cima do que vocês falaram. Isso, boa, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Achei bacana os pontos levantados assim. Mais alguém? Acho que pode voltar, então, André, a apresentação, e aí eu vou comentando, né? Acho que a gente está muito em sintonia, né? A análise que eu estou propondo, a leitura que eu proponho aqui, parte muito dessas visões que vocês colocaram, né? Desses pontos. Alguém levantou a mão. Fui eu. Eu estou preocupada com uma coisa aqui, gente. A gente tem algumas pessoas online que eu não conheço. Quem é a Arms? A Bruna pediu acesso por e-mail para o Genan. O passcode já foi deletado, mas Arms eu não sei. Quem é Arms? Quem for Arms, por favor, se manifeste. Pode tirar, André. Pode deletar também, por favor. Desculpa, gente, mas a gente tem que coordenar isso aqui, senão daqui a pouco a gente é hackeado. De novo, sim. Né? Então tá. Lá. Pronto. Obrigada. E se você puder retomar seu ponto de vista. Sim. Então, acho que a leitura, né, que eu proponho aqui com essa apresentação está muito em sintonia com os pontos que vocês colocaram, né? Pode avançar, André, por favor?
Isso que a Vera colocou e que sobre os cartazes, né, chama muito atenção mesmo. E aí eu lembrei muito do Antônio Cândido no seguinte, que ele coloca para a gente a questão da interpretação, a ideia de que o texto vai pedir, né, uma metodologia, uma coisa a partir do texto. E aqui a gente pode pensar o filme como um texto também, a partir do filme que a gente vai propor uma leitura. Então, alguns filmes, o roteiro vai chamar mais atenção, a construção do personagem chama mais atenção, a interpretação do ator, a trilha sonora, né? A fotografia. E esse é um filme que eu acho que a fotografia chama muita atenção, porque esse ponto que a professora Fabiana coloca, né, dessas histórias dentro da história, esse intertexto, a gente percebe claramente, né, que são duas histórias que estão sendo contadas ali, e nisso foi um filme que me surpreendeu muito, porque eu achei que foi muito interessante, a maneira como essas histórias foram colocadas, né? Porque é um filme que está falando sobre o quê? Aí a Andréa colocou, foi a professora Fabiana, né, colocou a questão da doença do cinema. Eu acho que tem uma questão, a doença do cinema, né, do cinema brasileiro, porque é um filme que trabalha com a metalinguagem. Então, a metalinguagem aí vai aparecer em que sentido? Um filme falando sobre filme. E aí a gente pode pensar em vários outros filmes que fazem isso, né? Um exemplo é o Cinema Paradiso, que a Vera comentou e tal. E aqui, no caso, eu até destaquei que, na verdade, é um filme brasileiro falando sobre cinema brasileiro. Então, acho que a metalinguagem reside muito aí, né? E essa presença do Otton Bastos também por si só, sabe, ter o máximo, né, no filme, porque é considerado o maior ator do cinema brasileiro. Vocês estão conseguindo visualizar? Para mim, não mudou ainda, André. Não mudou, não. Acho que vai avançar. Então, quer dizer, essa presença do Otton Bastos aí já marca muito, né, do filme. É um filme do cinema brasileiro e que vai falar sobre o cinema brasileiro, né? E aí eu vou passar umas imagens que eu achei muito interessante. Posso comentar uma coisa? Agora foi. Posso comentar alguma coisa, Henrique, enquanto o pessoal vê o slide? É lindo esse slide, né? Com a cara do Otton Bastos lá no Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é esse personagem aqui em que ele é o Corisco, né? Então, é interessante chamar atenção, assim, que o Henrique está falando, eu acho, porque o que ele está se referindo, né, quando ele fala da metalinguagem, quando a Vera também fala dessa questão dos cartazes, porque é isso, né? É um filme fazendo referência a outros filmes. Um filme, é muito interessante essa ideia, né, de que é um filme brasileiro fazendo referência ao cinema brasileiro, porque então, o que o Henrique está chamando a atenção são camadas que fazem parte da própria linguagem fílmica, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que é diferente da linguagem verbal, quando a gente fala embora seja uma linguagem narrativa, né? Mas ela é construída com outros elementos, né? Porque é uma linguagem audiovisual. Então, uma das questões, quando a gente fala dos cartazes, isso tem a ver com um aspecto formal de filme que se chama mise-en-scène, ou seja, quais são os elementos que eu coloco na minha cena, e esses elementos vão construindo um sentido, que é justamente esse sentido de metalinguagem que o Henrique está falando, né? Enquanto ele vai fazendo relações com outros filmes e com outras questões da história do cinema. Uma outra coisa que o Henrique falou, que também faz parte da linguagem audiovisual e também da linguagem dramática, né, que é o teatro, é a questão da escalação dos atores, né, do que a gente chama de figuração, né? Quem são os atores escolhidos para exercerem determinados papéis? Isso também confere um sentido, parece uma coisa que vem de fora do contexto, mas confere um sentido para dentro do filme, né? Então, quando a gente fala, o ator que foi escalado foi o Otton Bastos, quando você coloca o Otton Bastos em cena, embora ele esteja representando Almeida,
quem está ali não é só o Almeida enquanto personagem, são todos os personagens emblemáticos que o Otton Bastos representou no cinema, inclusive o Corisco, de Deus e Diabo na Terra do Sol, inclusive o Paulo Honório de São Bernardo e outros grandes personagens do Otton Bastos na história do cinema brasileiro. Então, confere um peso para esse personagem do Almeida que não existiria se fosse outro ator. Então, isso a gente está em pleno exercício da linguagem do cinema, na sua plurivocidade, né? na sua significação plural. E é bonito a gente ver isso acontecendo ao mesmo tempo quando a gente vê o filme, né? Quando a gente está diante da tela, tudo vem, e tudo vem ao mesmo tempo. É muito legal, né? Muito bacana mesmo. Eu achei isso assim perfeita a colocação, assim, eu achei esse exercício muito interessante, porque eu acho que o cinema brasileiro recebe muita crítica pela questão do didatismo, né? Então, por exemplo, colocar e falar, esse cara é o fulano de tal, assim, explicar. E aqui não, tanto é que é um filme que está na Netflix, numa boa, né? Qualquer pessoa pode assistir. Acho que muito do que a gente vai comentar aqui tem uma percepção, né? Uma análise um pouco mais técnica, né? Um pouco mais aprofundada, mas a pessoa teria aquele filme como um filme de distração mesmo, que vai fazer pensar, que vai emocionar, que vai distrair, mas sem precisar de todas essas informações. Assim, acho que é um ponto bacana, porque às vezes o cinema peca, né? Nesse sentido de querer explicar demais, né? De querer mostrar tudo. Aí você pode avançar, André, por favor? Aí disso que até que a gente está comentando, né, em relação ao Otton Bastos, eu selecionei alguns, porque assim, são 60 anos de cinema brasileiro. Até coloquei uma exclamação. Pode voltar. Vocês estão vendo o slide? Uhum. Tá. Porque, assim, são 60 anos, né? Achei até interessante que exatamente agora, né? Ele começa em 62, um Pagador de Promessas, e aí eu coloquei assim alguns diretores, algumas diretoras, só para a gente ter noção dos caras, né, com quem ele trabalhou, né? Anselmo Duarte, Glauber Rocha várias vezes, Leon Hirschman, no São Bernardo, que adaptação do livro São Bernardo do Graciliano Ramos, Joaquim Pedro de Andrade, quer dizer, são pessoas muito clássicas, né, dentro do cinema, são cineastas assim muito importantes, Ana Carolina, João Batista de Andrade, o Júlio Bressani, Bruno Barreto, Walter Salles, Laís Bodansky, que continua, né? Eu coloquei aí só algumas, queria ter colocado o Menino Maluquinho também, mas acho que fica muita coisa, mas assim, para ver como foi um cara que trabalhou demais, né? Assim, fora o trabalho de televisão e tal. E é uma pessoa que, por si só, já carrega uma representatividade, um peso, e, para além disso, o estilo dele, né, de interpretação é essa coisa assim, muito firme, né? Parece... Talvez seja uma coisa de época, né, mas que a gente observa nesses atores mais velhos. O Otton Bastos tem 89 anos, essa geração, Fernanda Montenegro, Milton Gonçalves, Tarcísio, né, são atores com uma presença muito forte, né? Um jeito de se expor com muito peso, né? Que carrega uma energia, né? Muito visceral e continua, né? Para além daqueles filmes do Glauber Rocha, que a gente tem a imagem assim mais forte, né? Tem camiseta que a gente vê por aí e continua com esse peso, né? Nos outros filmes, no trabalho de televisão, enfim. Professora? Vocês notaram, não sei se foi que fica, para mim fica muito claro isso que o Henrique está falando, na questão da impostura da voz, né? Isso é uma outra questão da linguagem do audiovisual, né? Quando a gente percebe o Otton Bastos, né? Bom, primeiro que ele tem uma voz muito peculiar, né, Hélio? Sabe o que é ter voz peculiar, né? Uma voz de locutor de rádio, você não sabe? Uhum. Então, aí, quando você começa a escutar, isso é exatamente do ofício de ator, né? Ator com uma formação dramática.
que é essa questão de você... Quando a gente ouve o Otton Bastos, a gente vê várias coisas, né? A questão do estar em cena, da corporalidade da cena, mas existe uma presença marcante da voz, o que leva a gente a perceber a presença marcante do texto, né? Quando a gente ouve a impostação de voz do Otton Bastos em cena, é como se ele mastigasse cada palavra, a gente consegue perceber exatamente o contorno verbal, o contorno sonoro do que ele diz, né? Não é qualquer contorno. E isso tem muito a ver com um tipo, acho que o Henrique falou bem, né? Um tipo de formação dramática que vem, né, dos anos 50, 60, que é bem típico da geração dele. Mas mais que isso, quase que uma filosofia do drama que tem a ver com a valorização do verbo, né? Com a valorização da palavra. Então, eu preciso aprender a dizer bem para dizer o texto. Então, o meu atuar não é só atuar corporalmente, no gestual, mas é atuar verbalmente também. Isso fica muito claro no São Bernardo, né? Quando o Otton Bastos, não sei quem daqui já assistiu São Bernardo do Leon Hirschman, que é um filme primorosíssimo, um dos meus preferidos do Hirschman. Não sei se todos conhecem o livro São Bernardo do Graciliano, mas existe bom, o livro é um monólogo do Paulo Honório, né, do personagem protagonista. E existe, então, um monólogo final em que o Otton Bastos se coloca diante de uma vela e ele diz o texto do Graciliano Ramos. Então, é a imagem de um cinema, do melhor cinema brasileiro, né? Eu diria que assim, é um cinema que tem uma relação profunda com a literatura, que tem uma valorização profunda da palavra, né? Então, assim, não só leva para as telas o melhor da nossa literatura, mas faz com que essa palavra ganhe vida, né? Pela imposição da voz, né? E pela própria aprendizagem do ofício de ator. É muito bonito ver isso acontecendo, não é qualquer um mesmo, é o Otton Bastos, gente. É muito legal. E essa presença, assim, total, né? Para mim, a primeira coisa que eu vi não foi filme, né? Foi novela Éramos Seis. Então, era a novela que ele faltava matar a família toda, né? Que era um pai super rígido, né? Machista, nervoso. Então, já um cara que tem essa voz, já tem essa postura, ainda fazendo esse papel, até hoje eu tenho um pouco de medo. Assim, não, seria uma pessoa que eu teria sei lá, ficaria um pouco receoso, assim, é o que o filme mostra também, né? Ali a autoridade dele, não à toa, aí comentando, como a Vera falou, dos cartazes, na sala dele tem um Poderoso Chefão, né? O pôster, né? Tantos filmes tem logo o Poderoso Chefão. Acho que já passa essa ideia, né, também de quem é um personagem. Então, muito interessante isso tudo. E essas questões, esses filmes todos que a gente está colocando, isso vai aparecer também no filme, por isso que eu falei que a fotografia foi o elemento que me chamou mais atenção, fotografia e montagem, né? Você pode avançar, André, por favor? Que eu acho que o primeiro filme, assim, que mais, talvez mais por uma questão minha, né, de referência, lógico, porque ele passa também projetado, é o Central do Brasil. Então, dentro dessa duplicidade, aí eu colocaria, né, essa primeira questão, uma memória de um cinema, é a memória de uma família, né? Um drama familiar clássico, né? Uma pessoa doente vai morrer e os outros precisam fazer alguma coisa, ou estão ali diante da morte, e é a história também da memória do cinema brasileiro. E isso eu achei muito interessante, né? A forma como isso foi tratado, como isso foi trabalhado, né? Durante o filme. E aí a gente vê um momento que o Central do Brasil é projetado, filme que também já vem com... Eu tenho... Aqui foi uma coisa ótima que eu achei, que é o roteiro completo do Central do Brasil, e aí ele tem várias fotos do filme e tal. Deu para ver, né? Assim, mas tem várias fotos do filme, e é um filme que já vem com essa ideia também de retratar. Aí a gente poderia discutir, né? No final, comentar alguma coisa sobre o Central do Brasil, para não perder muito foco,
mas é um filme que vem com esse propósito, né, de central do Brasil, mostrar o Brasil para os brasileiros, né? Até o trailer fala, um país em busca de um filme. Então, é um filme que está... Ou é um filme em busca de um país, enfim. Mas a ideia é essa, né? De que um filme que represente o país, né? E essa busca pelo sertão e tal. Filme, aliás, que tem o Otton Bastos no elenco. Então, essa escolha que a professora Fabiana coloca, a gente percebe, também no Central do Brasil tem isso, já pela representatividade do Otton Bastos daquela altura, né? O filme é de 98. Aí pode avançar, André, que a gente vai ver como alguns elementos... Posso levantar uma filmes... lebre aqui? Pronto. Tá boa. Melhor ainda esse slide do Henrique. Posso levantar uma lebre? Posso? Pode, Queria claro. que vocês olhassem a imagem da esquerda e da direita. A imagem da esquerda é do Central do Brasil, né? Como está mostrando esse slide do Henrique. A imagem da direita é do último Cine Drive-In. Vejam a analogia das duas imagens, mas a lebre que eu quero levantar é: olhem o filtro. O filtro que a gente diz é assim: a imagem da esquerda, ela é sepiada, né? Ela tem uma tonalidade dourada, ela é sepiada, né? Parece uma coisa mais velha, mais antiga. A imagem da direita, que é do nosso filme, eu diria que ela é uma imagem menos filtrada, né? Ela tem um filtro mais realista, mais chão, assim. E essa é a lebre que eu queria levantar. Fiquem com isso na cabeça. Por que de um lado tem essa tonalidade mais sepiada, que é a tonalidade que a gente viu no slide anterior do Central do Brasil, é uma tonalidade que domina no Central do Brasil. E no nosso filme, se vocês forem olhar do começo ao fim, ela tem uma tonalidade mais seca, mais acinzentada, quase como se ela fosse mais realista, né? Então, fiquem com isso na cabeça, essa é a lebre que eu quero levantar. Isso tem a ver com linguagem cinematográfica, porque linguagem cinematográfica, como diz o Henrique, é fotografia também. E isso é muito... Eu até fiquei pensando, né? Na hora que eu coloquei, assim, vendo o filme, eu já lembrava. E na hora que eu coloquei, falei, um filme vai para um lado, no outro vai para outro, né? Quase como se fosse uma oposição dentro do projeto, né? Como se aquele caminho não deu certo, né? Vai ser um outro caminho. Por quê? Quando a gente fala em cinema brasileiro, a gente está falando de um cinema que funciona em ciclos, né? Sempre dependendo de uma agência, e essa agência, de repente, por causa de um determinado governo, quebra, como é agora. Então, aí você fica sem produção de filme, sem distribuição, sei lá, 2 décadas sem produzir filme, sem saber quais filmes foram feitos, sem ter acesso a isso. Então, no segundo filme, né, o último Cine Drive-In, a gente percebe essa coisa que a professora traz da organização do filme, né, colocando mais o pé no chão mesmo, assim. A câmera fixa, né, um elemento que me chama muita atenção, principalmente no começo do filme, que eu acho que, falei, nossa, vai ficar um filme cansativo se continuar assim, aquela câmera parada, acontece, daqui a pouco está na rua, a câmera parada, não tem tanto aquele movimento, fica uma coisa mais de novela, né, filme um rosto, filme outro, não sei o quê, ou de um filme de outro tipo, né, que poderia ter muitos recursos desses, e aqui a gente percebe uma câmera mais parada, essa iluminação mais realista também, né? E achei interessante, né? Porque a cena que a gente pega dele, em uma ele dirige o caminhão, é uma cena alegre, né? Que é o confraternização, é aquele momento que no filme os 2 personagens estão começando a se entrosar, e aqui já é uma cena de briga, né? A fisionomia dele, né? Tá ali nervoso, discutindo e tal. Até procurei, passei devagarzinho para ver se ele dava um sorrisinho na cena para ficar bonitinho no slide, mas não tinha, né? Ele estava brigando, né? Essa foi a mais neutra que eu achei assim. Mas é interessante, né? Pensar que dos anos 90 para um filme de 2015 agora tem essa diferença. Aí pode avançar, André, por favor? É interessante também, Henrique, porque nessa comparação que você faz, é quase como se o Josué, que é o menino do Central do Brasil, fosse o Marlon Brando criança, né? É quase como se o Josué tivesse crescido, virar um Marlon Brando, porque a mãe... Porque a atriz que faz a mãe dele também estava no Central do Brasil. Faltava o menino ser também, né? O mesmo, e fazendo o papel agora de filho dele, né? Pode avançar, André. Essa é mais uma coincidência, né? Entre aspas, assim, mais um diálogo aí traçado. E o Central do Brasil é muito interessante. Você vê
a fotografia ali, o verde, azul e amarelo, é quase um envelope, né, de carta que a gente usa aqui. Então, essa relação com o Brasil. E a atriz que faz o papel de mãe no filme O Último Cine Drive-In faz uma participação também no Central do Brasil. Eu achei interessante trazer isso. Pode avançar, André? Tem até um diálogo também que eu achei que fosse igual. Como tem essa questão da voz dele muito marcada, pode só voltar rapidinho, né? Como tem essa questão dele muito marcada, eu acho que ele fala sobre amizade. Quando ele vai pedir dinheiro, que ele tenta vender um equipamento para um amigo dele, ele fala, veja bem, a nossa amizade, nos conhecemos há tanto tempo. Ele fala uma coisa parecida no Central do Brasil, eu puxei, mas o diálogo é diferente. Eu ia colocar para comparar que era igual, mas só lembra um pouco. E não só. No slide por favor. seguinte, você vai falar do São Bernardo. Olha aí a cena final do São Bernardo. Então, existe uma cena de déjà vu, né? Então, existe uma cena do São Bernardo, não essa, que é a cena final, que é o desfecho, mas existe uma cena no São Bernardo em que ele faz a negociação da Fazenda São Bernardo com o Paulo Honório, né? Faz a negociação da Fazenda São Bernardo com o Padilha, que é o antigo proprietário, o dono de terras, o Siquei tá falido, né? Em que ele fala da questão da amizade também. Mas é a questão interessante isso, porque é a questão da amizade miscuída nos negócios. É assim, vamos fazer esse negócio porque você é meu amigo, né? Então, que é uma coisa muito, muito típica do Brasil, né? Essa questão de você querer forçar a barra de um negócio, que pode não ser um bom negócio, por conta de relações de amizade, de compadrio, né? Interessante essas analogias. E aí o São Bernardo, a professora comentou um pouquinho também, é engraçado, eu estou ligado nos números, o São Bernardo é de 72, né? Então, o filme começa em 62, depois em 72 tem outro filme, agora a gente falando em 2022. Mas assim, que eu brinquei que é um filme de déjà vu, né? Você olha, tem sensação que eu já vivi isso antes, assim, que eu já vi esse filme antes, porque tem esses diálogos, né? Então, a presença do Otton Bastos. Aí, nessa cena da mesa, que ele está conversando com o menino, você vê que é uma aproximação entre pai e filho, como é que está o trabalho na empresa? Ele que trabalha. Aí você vê que ele não sabe, né, o que o filho faz. Ele quebrou as pernas, né, tentou puxar assunto, eu faço o quê? Não sei, assim, ficaram 8 anos sem se ver. E aí, até é interessante ver o São Bernardo inteiro, assim, ou passar pelo YouTube, a gente percebe como que essa mesa está, eu acho que em 50% do filme, né? O tempo todo tem essa mesa. E essa cena dele também, mais para frente tem outra que eu vou comentar, mas essa questão da mesa eu acho que lembra muito, eu me lembrei do Otton Bastos com a Fernanda Montenegro no Central do Brasil, que por sua vez também já é um diálogo com a Fernanda Montenegro e o Gianfrancesco Guarnieri, Eles Não Usam Black Tie, que é uma cena assim, sensacional, que eles estão ali, ela está pegando feijão e ele começa a ajudar, assim, cena que não fala nada, dizer que essa cena também me lembrei, tudo, Henrique, né? Também me lembrei do Eles Não Usam Black Tie, também me lembrei. Que é interessante, né, como pega o mesmo elemento e vai sendo trabalhado, né, em vários filmes. Sim, quem não assistiu Eles Não Usam Black Tie precisa ver, porque é um filme excepcional, que não é com o Otton Bastos, mas é com outro grande ator brasileiro, que é o Gianfrancesco Guarnieri, que foi dramaturgo também, né? E tem essa cena da mesa da Fernanda Montenegro do catar feijão, que é maravilhosa, é uma coisa assim extraordinária mesmo. E impressionante, né? Como as coisas vão se desdobrando, e aí vai corroborando isso que você falou, né? Que é um filme sobre o cinema brasileiro, né? Assim, pode ser pensado até como não deixa de ser, né, uma homenagem, mas eu acho que conta, né? Não é só uma homenagem assim, no sentido, como é lindo, como é perfeito, como é maravilhoso, mas assim, olha como fez, né? Como foi essa história e tal, e tá ali, e eu acho muito bacana, né? Ter o Otton Bastos assim, no elenco, porque, tipo, olha, o cinema tá vivo, né? Aqui, em carne e osso, assim, a gente ainda tem alguns, né, desses privilégios, assim, essas pessoas que fizeram
a história do século XX, né? Ainda até pouco tempo, na Letras, por exemplo, a gente tinha, né, o Bose, Antônio Cândido, são pessoas que fizeram, né, aquela história que agora já os poucos vão se despedindo. Né, pode avançar, André, por favor. E aí eu fui longe, né? Olhei essa cena e falei, não pode ser aleatória, assim, que é uma cena que passa, deu um trabalho para fazer esse print, porque eu acho que ela é 1 segundo, é só ele abrindo o braço, assim. Falei, mas falta girar, né? Que é a cena do Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha também. E aí eu fiquei pensando, não sei se vou colocar, vão achar que eu estou também... ele olhou para o lado, tem um filme que ele olhou para o lado também. Aí, quando eu coloquei o print, eu vi, falei, cara, no primeiro filme, o cara com a arma, né, e no segundo com a fotografia. E aí, no fundo, você tem o céu, né, aberto, e ali a tela do cinema. Se fosse o céu representando, né, ali, a tela representando, né, essa retomada, o céu, né, o Deus, né, aqui, voltando no... É quase como se fosse, né, um Deus para o cinema, assim, um dos heróis do cinema brasileiro. E acho que vai fazendo o diálogo nesses termos, assim, o que eu particularmente achei muito legal, como eu já disse, porque quem não viu o filme não se perde, né? Por exemplo, aqui a gente conversando, talvez quem não tenha visto o filme perca alguma referência e tal, vai precisar pensar, e ali passa, né? Quem não conhece o cinema brasileiro vai ver aquele filme sem pensar muito. Achei que foi uma forma muito interessante, assim, da montagem mesmo. E aí é uma ceninha, né, de 1 segundo, mas que fala a história, né? É um marco, né, assim, de cinema brasileiro, símbolo, né? Essa imagem dele. Pode avançar, André, por favor. E aí essa questão da memória, né? É a memória do cinema e no filme, do ponto de vista do enredo, a memória também aparece nessas filmagens, né, antigas e tal, que ele vai projetar, que são filmagens do filho pequeno com a mãe e tal, brincando ali, é essa memória que dá o pontapé para onde eles vão caminhar, né? Esse reencontro deles, nessa a relação que vai se firmar ali. Então, achei interessante que tem a memória do cinema e a memória dos personagens do enredo que faz a coisa caminhar. Então, é como se a memória do cinema pudesse fazer na gente, telespectador, alguma coisa, né? Pensando aquela ideia do Paul Ricoeur dos três, da tripartição da Mimesis, né? A gente, do ponto de vista do espectador daquele filme, ser sensibilizado pela história e ser sensibilizado pela história do cinema brasileiro também, que eu achei interessante. Pode avançar, André. E essa questão da memória, como que vai aparecer? Quando a gente fala de filme, né? A gente está falando de um trabalho que é coletivo, por mais que a gente destaque aqui o Otton Bastos, ali o filme do Glauber Rocha, o filme do Leon Hirschman, a gente está falando de trabalhos que são feitos numa coletividade, vão expressar os anseios, o pensamento de uma época e tudo mais, e essa memória que aparece no filme também é uma memória que não é só da família. E esse diálogo deles, eu achei muito bonita essa cena também, porque ela está hospitalizada, aí o ex-marido com o filho, e aí ela fala, né? André, você pode ler comigo? Não sei se vai... Peraí. Vou conseguir ver. Aí você lê a Fátima, eu faço o Almeida. Fechou. À noite caindo, a gente ligava aquele luminoso de neon. Nossa, eu amava aquele luminoso. Amava. Ele ainda existe, né, Almeida? Claro, claro. O Zé toma conta e continua vivo, forte, para chamar atenção. O Zé tomava conta de tudo, né? Dava 6, 6h30, os carros começavam a chegar. Eita, ficava aquela fila enorme de carros na porta. Era muito lindo. Casais de namorados, famílias, amantes, taxistas. Era muita gente. O Zé lá na entrada. Boa noite, entregando cardápio. Ai, que saudade do Zé. Saudade. Muita gente preferia levar aquelas cadeiras de praia, né, Almeida? Aquelas cadeirinhas, botavam do lado de fora, ficavam assistindo filme, principalmente nas noites mais quentes, sabe? Um monte de criança correndo. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Era uma alegria. A gente olhava para frente e via o filme refletido em cada um dos para-brisas dos carros.
Ah, meu filho, era uma coisa lindo. E aí, obrigado, André. E o que eu percebi, assim, né? Que tem essa cena que, na verdade, eles mentem, né? Para ela, não, continua lá, tá firme e forte e tal. É mentira, né? Tá tudo caindo aos pedaços. O cinema tá... o drive-in deles está abandonado, né? Praticamente falido. E não vai ninguém e tal. E aí a gente tem uma memória de um outro tempo, né? E esse tempo vem com uma outra cor, né? A gente percebe que é uma narrativa que vai falando sobre o passado, né? Pelos tempos verbais, né? Usados, tomava, dava, não sei o quê, se referindo a um passado. E esse passado que me chamou a atenção é que não é um passado só da família. A gente ia para a praia, a gente comia em tal restaurante, a gente fazia isso. É um passado que vai ser um passado de uma cidade, né? De uma região. Então, iam os taxistas, iam os casais de namorados, as famílias, as pessoas levavam as cadeirinhas e tal, de um tempo que foi ficando, né? E aí a gente vê na interpretação dele uma melancolia disso, né? Que é um tempo que não vai voltar, né? Apesar de que no filme vai acontecer um movimento de que isso volte, esse momento que sensibiliza, nessa troca de olhares entre o Almeida e o Marlon Brando, cria essa sensação, né? Tipo, poxa, a gente precisa revitalizar isso, né? A gente precisa voltar, fazer com que aquele cinema volte a ser o que foi, né? Esse espaço da coletividade, esse espaço da criação, né? O espaço de arte e tal, de vida. E é muito interessante, né? Que ela está ali num hospital, né? Falando da vida assim, com tanta energia, com tanta saudade. E aí dá para a gente pensar nessa noção do cinema, né? Que fica interrompido, tem tanta força, tem tanta energia, tem tanta vitalidade, daqui a pouco o governo acaba, fecha tudo, e ninguém vê mais nada, né? Não produz nada, ninguém conhece os filmes e tal. Então, é uma coisa bem interessante. Pode avançar, André, por favor. Aí está voltando. Isso. Aí, essa memória coletiva, eu penso, né, num país que não valoriza a memória, né? Num país onde não é interessante que a gente tenha memória. Eu coloquei essa imagem aqui, deixa eu passar até rapidinho, que é o incêndio da Cinemateca, né? Então, quer dizer, essa memória deles que virou cinza, né? Tem virado pó, né? E essa memória, então, eu falei que é um filme brasileiro falando sobre o cinema brasileiro, mas a gente percebe várias referências, né? Então, primeiro o Marlon Brando já no nome do menino, né? E aí o Cinema Paradiso também, que é essa ideia, né? Um filme falando sobre a relação das pessoas com o cinema. Eu lembrei muito quando o personagem volta, né? No Cinema Paradiso, que aquele cinema está caindo aos pedaços, aí tem aquela cena clássica, né? De ver os beijos do cinema, a música do Ennio Morricone ao fundo. E é isso, né? Esse filme também que está tratando dessa relação, né? Tão íntima, assim, tão peculiar. E aí eu coloquei essa parte do filme que vai mostrar esse trabalho coletivo, né? Que é o próprio cinema. O cinema é um trabalho coletivo, esse cuidado com a memória também como uma coisa coletiva, né? Um trabalho também coletivo. Pode avançar, André. E é a partir dessa compreensão da memória, né, desse conhecimento de que, olha, a gente já foi outra coisa, a gente pode ser uma coisa diferente, olha o passado que a gente teve, olha como aquele drive-in era, que dá-se o impulso para o sonho. E é essa mudança até de ritmo que eu percebo na narrativa, que tenta entrar um ar cômico também, umas brincadeirinhas e tal. Aí eu fiquei pensando qual que era o sentido, né, daquelas brincadeirinhas, deixar o filme mais leve. Tem muito do cinema brasileiro nessa questão que é histórica, né? Esses filmes hoje que bombam no cinema já acompanha a história do cinema brasileiro, né? Desde a época das chanchadas e tal. Tá ok, Vera, obrigado pela presença. E aí, que acompanha, né, a história do cinema brasileiro também. Acho que tem um pouco um diálogo com isso, né? Mas essa ação dramática, né? E aí, a gente vai tirar a mãe de lá e vamos levar ela para ver o último filme, né? Porque ela só tem 2 meses de vida. Então, vamos fazer alguma coisa, né? Isso gera
dá uma mudança, né, de ritmo, já uma energia assim para a gente que está assistindo. Pode avançar, André. E aí, essa parte, essa concepção aí foi a que eu achei mais bonita do filme. Falei, cara, que filme interessante, né? Porque bonito, né, como ficou. Porque a gente tinha ao lado essa parede com esses azulejos antigos, né? A gente vê que é um barzinho. Aí você tem entrando o Marlon Brando, o jovem, então ele representando essa energia que vai fazer alguma coisa, que vai dar continuidade a esse legado, e ao fundo o pai, né, o Almeida, o Otton Bastos. E aí, que aí lembra, né, essa cena do bar também, o Central do Brasil, e aqueles carros, né, antigos, uma Kombi, que é também um carro por excelência do coletivo, né? Você não compra a Kombi para andar sozinha, não vai carregar coisa, vai carregar muita gente. Então, essa ideia, né, de uma direção carregando gente, carregando história, carregando coisa. E aí eu achei muito interessante, né, esse jogo entre o novo e o velho, né? O velho está ali, faz parte do passado, mas é um presente também, né? Ele também está ali, vai ter um encontro com esse mais jovem, a continuidade, até quando chega a parte de exibir o filme, ele fala, não, quem dá ordem agora é você, né? Então, passa o bastão para o outro. Pode avançar, André, por favor. E isso vai se dar numa resistência, né? Acho que a Vera tinha comentado, até anotei, como esperança, né? Essa esperança eu coloquei o nome de resistência, na verdade, porque é isso, né? Não, vamos resistir, vamos fazer sim. Ah, tá difícil, a gente vende isso, vende aquilo, mas vamos fazer o filme, né? Aí eu coloquei um trechinho da Rita Lee, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Que é isso, né? O filme está passando ali, aquela questão do hospital, aquela coisa toda. A gente sabe, né? Ela vai morrer, mas não chega a isso, né? O filme. Aí termina com eles, né? Assim, com esse ar de esperança, de alegria, um reencontro, né? Pode avançar, André, para o último. E aí eu pensei, né? Como a gente está no âmbito do Genan, o que representa a doença nesse filme? Então, a primeira coisa que me passou foi a consciência da finitude. Então, essa noção de que a vida vai acabar, né? E se vai acabar, o que a gente faz? Esse balanço do passado, olha como era legal, olha como as coisas foram, e, ao mesmo tempo, esse peso, né, em quem fica em volta. Poxa, se a pessoa se vai, o que a gente vai fazer? E todo mundo, né, tem essa noção. É um momento de reencontro, eu coloquei. Pelo menos nesse filme, né, funciona como isso. Talvez, se ela não ficasse doente, eles não se reencontrassem, né, não precisassem ficar perto e tal. E a ideia de uma espera enorme. O que a gente percebe é isso, né, quando fala, você vai ter... Logo você vai ficar boa, vai ter uns 2 meses. Essa questão que a Andréa colocou, e para a gente discutir no final, desse ponto de vista ético, né? Porque eles mentem, né? Não, você vai ficar boa, 2 meses aí internado, você vai sair bem. A gente sabe que não, 2 meses ela vai morrer. E essa espera é enorme, né? Tá ali no hospital e tudo mais. E eu pensei, do ponto de vista da forma como isso é contado, o que representava a espera? Como que essa espera é representada? Eu acho que é pela noção da câmera fixa. Aquela câmera parada e os acontecimentos desenvolvendo ali com a câmera parada, que acontece em uma boa parte do filme. Pode avançar, né? Tem um outro aspecto formal, Henrique, que eu acho que tem a ver com essa noção de passagem do tempo também. Não sei se vocês concordam comigo. Não sei se vocês perceberam isso, né? Mas que é a questão do trabalho com a trilha sonora. O filme quase não tem trilha sonora. A trilha sonora do filme é praticamente a trilha sonora incidental, ou seja, são os barulhos da cena, né? É o que a gente chama de som diegético no cinema, né? Se a gente for usar uma terminologia técnica, diegese é a narrativa. Som diegético é tudo aquilo que tem a ver com a história em si, com a própria narrativa. Então, e aí quando entra uma trilha sonora de fora, em alguns momentos entra,
mas são bem pontuais. Em geral, o filme é muito quieto, ele é muito quieto. E isso é um dado de realismo, né? Não nos esqueçamos que se esse filme está fazendo uma história do cinema brasileiro, né? Vou usar uma palavra que para o cinema brasileiro é cara, que é assim, uma retomada do cinema brasileiro no sentido narrativo, ele está fazendo uma retomada de um tipo de cinema brasileiro, ou de um ou dois, né? Se você pega o riso, a chanchada, né? A questão, mas não é o cinema brasileiro de entretenimento comercial. Se ele está fazendo alguma retomada, algum resgate dessa história, ele está fazendo pela linha do cinema novo. E a gente não pode esquecer que o cinema novo é um cinema de compromisso com a realidade. Então, tem um traço ali que é uma terceira camada do filme, né, que tem tudo a ver com isso, que é assim, não nos esqueçamos que o filme se passa em Brasília. E aí você tem o político lá, e você tem toda essa questão, né, de um país, você tem uma questão de... Desculpa, gente, está entrando uma ligação aqui. Você tem toda uma questão do que é a saúde nesse país, né, do que é ser atendido num hospital público, né? Então tem uma outra discussão ali, que é uma discussão de um outro coletivo, que é um coletivo ligado a esse país, a essa central do Brasil, né? Ele está no centro do Brasil, esse filme, ele está em Brasília, né? E que tem a ver com essa discussão de um cinema que quer discutir a realidade, né? E que, portanto, por isso aquela questão do filtro também. Quando você pega o Central do Brasil, curiosamente, já foi uma coisa que eu discuti muito em aula, quando você pega o Central do Brasil, ele teoricamente é um filme que quer discutir o Brasil, inclusive nessa coisa da paternidade, da busca de um pai, que é algo que aparece nesse filme também, né? A reparação de uma história de paternidade, de um abandono, né? Que no Central do Brasil também tem. Mas você vê o Central do Brasil, ele é um pouco menos realista do ponto de vista do formal, do ponto de vista da linguagem. Então, quando você vê aquela coisa ser piada, aquela coisa, é uma coisa mais... A pílula fica mais dourada, vamos dizer assim. Ele cai mais para uma coisa mais ficcional, porque quem olha sabe que a realidade que a gente vê com o olho não é daquele jeito. Quando a gente olha o Último Cine Drive-In, a gente vê cores e uma certa granulosidade do filme que está mais próxima do nosso olho, né? Então, portanto, ele tem uma estética mais realista, e isso está na trilha sonora também. E quando você não tem trilha sonora, parece que o tempo demora mais a passar, e o tempo que demora a passar é o nosso tempo do dia a dia, parece que existe uma cola, né? O tempo do filme, se o cinema esculpiu o tempo, cola-se o filme esculpido com o tempo do filme, com o tempo vivido. Então, é uma coisa mais realista também, né? Interessante como é que são essas escolhas, né? Tudo tem a ver, né, Henrique? Vocês acharam também? Eu pensei, sim, essa questão, eu lembrei também do Aquários, né? Do Kleber Mendonça, que é essa questão da resistência. Não, a gente vai manter, aqui vai ser um cine drive-in, não vai ser uma outra, que não fica, né, claro, no filme o que eles querem fazer ali e tal. Isso passa assim, tipo, a gente sabe que eles estão, tipo, vão desapropriar aquele espaço, vai acontecer alguma coisa, mas não fica muito claro, né, o que vai ser. E acho que esses pontos todos, né, parecem ser muito interessantes, a questão da paternidade também, né, um filho brigando com um pai, né, tentando ali se encaixar, quase como se fossem os cineastas, né, tentando se reaver, né, com um projeto, que é uma coisa que se discute muito em relação ao cinema novo, né, como você quer fazer um filme politizado, um filme para, sei lá, despertar as massas, digamos assim, né, pelo ideal de esquerda, faz um filme que ninguém entende, né, um filme super complexo e tal, e aqui eu achei interessante porque é um filme que todo mundo entende, né, dificilmente alguém vai entender nada desse filme, né? A historinha, o enredo é muito simples. É uma mulher que está com câncer terminal
e que vai ser resgatada pelo ex-marido e pelo filho para ver um filme, né? Como eles fizeram por muito tempo. Então, é um enredo muito simples e uma realidade muito complexa, né? Isso é muito difícil de fazer. E aí eu pensei, né, bem assim, o Genan, grupo de estudos, literatura, narrativa e medicina, aí eu peguei o que tem de narrativa e de medicina, né? Literatura, é lógico, né? Literatura fílmica, tudo isso que a gente falou, essa relação que vai ter aparecer com a literatura, com o teatro, né? Enfim, isso é evidente. E aí, de narrativa, eu pensei, né, como que acontece essa articulação no filme. De uma maneira dupla, eu vou retomando, né, um pouco que a gente comentou, essa questão do enredo e da realidade. Então, você tem, de um lado, você tem esse enredo simples sendo contado ali, lógico, e você tem a realidade, que eu digo, a realidade do cinema brasileiro, que é muito próxima, né, pela temática, pelo posicionamento político, muito próxima com a questão da realidade social, né, com o contexto histórico que está envolvido, né? A gente pode pensar, isso fica muito claro como o cinema vai retratando, né? Daí acho que um dos que a gente pode comentar assim de cabeça é Que Horas Ela Volta, né? Vai mostrar essa realidade dos pobres entrando na universidade, uma mudança de classe social no Brasil, esse tipo de coisa. Então, penso que é um drama familiar com um toque cômico. O enredo, né? Trata disso, tem esse toque daquela brincadeira, né? E vai dar certo, não vai dar. Que aí lembra aqueles filmes Antes de Partir, né? Do Jack Nixon e Morgan Freeman. Acho que tem uma coisa... Esses filmes, né? Tem um outro filme que eu não me lembro o nome, mas que é muito interessante, o chinês, que os idosos de um asilo resolvem fugir para participar de um programa de calouros. É um programa tipo do Silvio Santos. Então, tem um pouco disso, né? Que acaba sendo engraçado e tal, mas é um filme que está tratando sobre o fim, né? Sobre a morte, né? A morte de uma família. E aí o tempo, né? Como que eu pensei, né? Que a gente foi discutindo aí, como algo a ser preservado, né? A memória como uma coisa para ser preservada e, ao mesmo tempo, servir de resistência. Então, é um filme que tem ali aquela urgência, né? Do presente. Tem 2 meses, a mulher vai morrer, a história passa ali em poucas semanas. Então, um presente que é carregado de um passado, porque isso eu acho que é muito a visão do Genan também, que a gente tem, né, pensando, analisando as narrativas, que a gente nunca tem, né, um presente. Lembra a professora comentando aquelas coisas de mindfulness, por exemplo? Vivo o presente agora. É muito difícil viver o presente, porque seu presente é carregado do seu passado e da projeção que você faz de futuro, né? Eu estou aqui hoje porque eu faço o doutorado, tenho a pesquisa para desenvolver, quer dizer, tem uma projeção no futuro. E também só estou aqui porque passei pela graduação, entrei no Genan, então, quer dizer, tem o meu passado. Nesse momento, eu estou carregado do presente, de falar aqui, de fazer a apresentação, mas sem a projeção de futuro, e tem a minha vida, né, passada que me trouxe até aqui. Então, acho que a ideia que aparece é memória e homenagem, né? Ao mesmo tempo que homenageia, revive, né? Revive de uma maneira muito interessante, que é colocar mesmo ali na prática e retoma, né? Usar a palavra que a professora colocou também. E essa ideia da câmera fixa, né, que foi um ponto que eu achei que talvez pudesse esquecer de comentar, mas a gente já colocou aí, que lembra muito sala de espera de hospital. Aquela coisa que você fica ali tenso, né? Acho que tem, principalmente no começo do filme, né? Aquela coisa parada, assim, que você ia agora, tipo, vai dormir aqui, vai sair hoje, vai ter alta, não vai, como é que vai ficar? Essa coisa de uma certa tensão, né, do presente ali. Em relação à medicina, eu quis colocar, né, como que ela aparece aí. Eu coloquei como medicina paliativa, que eu acho que é o caso, né? Não sei se tecnicamente é o correto, mas porque eles não têm mais o que fazer, né? Ali está cuidando, mas assim, já com o diagnóstico de pouco tempo de vida e tal, e a doença como esse momento de reflexão, né? Como essa abertura, e aí a loja está pensando no Heidegger, né? Para a gente do grupo, assim, esse momento, né, da angústia e tal,
coloca, né, em perspectiva o seu passado e o seu momento presente e futuro daqueles que vão ficar, né, no caso dela aí, que já vai morrer. E a médica eu achei compreensiva, né? Ela tem ali uma resistência, não pode, não sei o quê. Ela chama a polícia. Ela podia, né? Quer dizer, também não dá para saber se ela não chamou, né? Porque não mostra. Mas eu acho que até aquele momento que aparece representada ali, ela parece compreensiva, né? Assim, permitindo. E essa questão do hospital público, né? Que também chama atenção, como o cara quase apanha, né? Quer entrar para ver a mãe dele, aí você não entende o que aconteceu, né? Não pode ficar com acompanhante e tal, e uma confusão ali, esse cuidado nessa questão. Mas eu acho que foram esses os pontos. Pode avançar, André? Agradecendo com a imagem do cinema brasileiro, né? Um filme que foi bem interessante. Agradeço de novo o convite, né, da professora Fabiana, da André, que cuidou também da apresentação. E para mim foi muito bom ver esse filme, analisá-lo assim, porque a gente passa a relembrar, né, os outros filmes que a gente assistiu, outros momentos e tal. Então foi para mim assim, ainda mais agora, nesse momento complicado, muito bacana, né, poder fazer esse trabalho. Eu gostei muito. Obrigado. Obrigada a você, Henrique. Também, né, eu quero falar uma coisa de cara já. Já vou aqui. Eu queria só comentar uma coisa também, depois eu deixo vocês falarem, hoje eu estou faladeira, né? Uma coisa assim, muito forte para mim nesse filme, então assim, bom, primeiro é um filme que eu gostei muito, né? Eu acho que eu queria falar isso, que como eu falei, vi no cinema quando saiu em 2015. Em 2015, eu tinha vivido há pouco tempo ainda a minha relação com os hospitais e com as doenças, né? Porque minha mãe faleceu em 2013. Então, a minha empatia imediata com o filme, e aí tem a ver com a questão do realismo do filme, né? Com essa questão dessa colagem da linguagem como algo que representa uma realidade, vamos dizer assim. Essa situação de hospital é uma situação muito viva para mim, e aquilo bateu muito fundo para mim, sabe? Eu me vi muito na pele do Marlon Brando, né? De querer entrar, de querer estar com seu ente querido, de você não poder, né? E lógico que eu nunca briguei com segurança do hospital, mas que de vez em quando eu dava vontade, dava, né? Mas vejam que tudo isso, quer dizer, o impacto que teve em mim, só teve esse impacto por conta de tudo isso que a gente falou em relação à própria linguagem do filme, e por essa relação com o cinema novo, que por sua vez tem relação com o realismo, com o neorrealismo italiano, né, com o cinema novo como um movimento cinematográfico no Brasil, que é essa coisa de tentar discutir uma realidade social por meio do filme, né? Então, teve esse impacto muito imediato, e eu podia dizer, numa camada mais superficial, né, de uma relação com o filme, mas ficam muito claras essas outras camadas também, né? A camada da relação do filme com o próprio cinema, que eu acho que o Henrique falou de uma maneira tão interessante, tão rica hoje para a gente aqui, trouxe tanta coisa, né? E essa relação com a própria realidade brasileira, que também está ali, em outras questões, né, na questão do espaço, do filme, dessa narrativa que se passa em Brasília, e tudo isso que a gente falou, né? E tem também essa questão da doença, né? Por que em determinado momento, que é essa cena fantástica, que é o desfecho do filme, né? Que em determinado momento eles resolvem que o tratamento, que é a quimioterapia, quer dizer, que o melhor tratamento não é a quimioterapia, mas é o ver o filme. Então, a família, né, opta numa ação translocada e até um pouco cômica. A família opta que ela não tem que ser tratada com medicamento, ela tem que ser tratada com filme. Então, eles tiram a mãe do hospital e levam a mãe para o cinema, né? Que cinema? Qualquer cinema? Não. O cinema que faz parte da história de vida dela. Então, tem uma questão pessoal da família, familiar. Mas é um cinema. Então, ver o filme, assistir ao filme, estar no cinema
ter o contato com a obra de arte, vamos dizer assim, né, passa a ser uma opção de tratamento para ela. Não um tratamento para o corpo, mas um tratamento para o que a gente talvez possa chamar de alma. Então, além de uma questão de resistência, né, que me chama muito a atenção nesse filme, que eu acho belíssimo, né, em várias camadas, né, e acho que hoje o Henrique mostrou uma camada que eu não tinha pensado tanto, que é essa questão do próprio cinema brasileiro. Mas em várias camadas, eu acho que uma palavra-chave para esse filme, por isso que ele é tão bonito, é a palavra reparação. O que vai sendo construído nessa narrativa é uma reparação, que pode ter a ver, e que é uma reparação que se dá pela via da própria narrativa, pelos caminhos que se escolhem, pela narrativa como se configura, e porque ela tem relação com uma outra narrativa, que são as narrativas dos filmes, né? Então, é assim, reparação de quê? São várias, né? Então, existe uma reparação da relação entre pai e filho, existe uma reparação da questão da doença, e aí vão se descortinando as outras camadas, né? Existe uma reparação da própria questão do cinema. Então, como o Henrique falou, isso eu não tinha pensado tão claro, mas assim, quando você resgata toda essa história do cinema brasileiro numa narrativa sobre o cinema brasileiro, que é o que acontece, né, numa das camadas do filme, você repara, né, o silêncio, toda a falta de recurso, o demérito que o próprio cinema brasileiro foi tendo enquanto produção cultural ao longo dos anos, né? Tem um filme lindo que não é brasileiro, é um filme americano, mas que se chama Desejo e Reparação, né? Em que é uma história completamente diferente, mas em que uma irmã mais nova tem que reparar, enfim, que se torna escritora, vai reparar a morte da irmã mais velha, narrando essa história. Então, e reparação é um conceito chave para o Freud, né? Chave para a psicanálise. E cada vez mais, eu acho que isso que para mim é a beleza estonteante desse filme tão realista, né? E que me lembrou um conceito do Le Corbusier, do arquiteto Le Corbusier, e que o João Cabral de Melo Neto, que era um poeta ligado à dureza das coisas, né? Da palavra dura, que é o que acontece nesse filme também, né? A imagem dura ligada às coisas, né? Crua. O Le Corbusier dizia que essa poesia, ou essa arquitetura, ou esse tipo de filme, seria o que ele chamava de uma machine à émouvoir, uma máquina de comover. Esse filme é uma máquina de comover. É algo duro, algo realista, algo concreto ligado à coisa, mas que comove profundamente porque tem a reparação, né? Eu acho que é isso que é tão bonito, né? E é interessante que no fim, quando ela coloca o filme para rodar, você não sabe que filme é, acaba o filme, você fala, mas que filme é, né? Mas por quê? Porque não importa que filme. Qualquer filme serviria naquele momento, né? Qualquer um. A reparação foi feita, né? E cada vez, e agora eu só queria completar com essa experiência pessoal. Eu acho assim que hoje é aniversário da Fabi Prando, né? Como a gente já disse, e eu acho que aprendi isso muito fundamentalmente com ela. E com todo o trabalho do Genan, mas assim, eu vivo isso muito, tenho cada vez que eu olho para essa minha janela, aqui em Princeton, eu percebo isso como uma forma de experiência, de que reconfigurar as nossas narrativas, como a gente sabe, muda o mundo, né? E é uma forma de reparação. A gente recostura, a gente reconstrói, a gente refaz a existência, não a narrativa. É isso que é mais legal, né? É a história da vida de verdade, né? A vida verdadeira de todos nós, né? Então, eu acho que para mim é isso que esse filme é tão bonito, ele é tão especial e tão cheio de
complexidades, né? Sei lá. Então, eu acho que, Henrique, foi maravilhosa a sua apresentação, agradeço muito aí, você ter, foi tão rico, muito obrigada. E eu acho que você tinha que escrever um artigo sobre esse filme, com todas essas referências que você fez, de verdade. Bom, agora eu vou calar a boca e deixar vocês falarem, pronto. Foi excelente mesmo, obrigada, Henrique. E trouxe tanta coisa, tem coisa que eu estou pensando aqui que não tinha pensado na hora do filme, e agora com você falando também, eu estou aqui pensando que são essas duas narrativas principais que a gente vê no filme, que, claro, né, tem várias camadas e vários desdobramentos, mas se a gente pensar a narrativa da doença, né, e a narrativa do cinema, os dois estão caminhando para um fim, né? Assim, os dois estão ali pacientes terminais, de certa forma, os dois estão próximos da finitude. Eu achei muito, não tinha percebido isso, mas acho que é intencional, né, a escolha de uma paciente terminal para, de certa forma, resgatar um pouco essa história do cinema, porque é algo que eu não vi nos outros personagens, não vi no pai, né, no Almeida, não vi muito no Marlon Brando, eles levam, né, essa paixão pelo cinema mesmo, eu, pelo menos da minha perspectiva, tá ali representada pela mãe, né, pela Fátima. Não senti essa mesma força, tanto esse trecho que o Henrique trouxe aqui para a gente, que a gente leu, é de verdade quando a gente consegue imaginar o que o Cine Drive-In era, né? Antes disso, a gente não tem muita ideia, a gente só vê ele ali bastante precário e as coisas vão acontecendo e não tem público, tudo bem, coloca o filme, mas ela, de certa forma, resgata o que esse tempo de antes, né? Essa memória, e aí a partir disso eu sinto que tem esse movimento do filho para esse duplo resgate, né? Do cinema e da própria mãe. É interessante a ideia que você está falando, porque assim, uma coisa que eu percebi, se a gente for pensar uma outra camada do filme, né? Que é uma camada assim até um pouco mítica. Eu me lembrei de um outro filme, poderia dizer mítica, assim, no sentido das histórias primordiais do humano, né? Eu me lembrei de um outro filme que eu já falei dele aqui esse ano, mas que é um filme que eu amo de paixão, assim, é uma coisa que lembra muito esse também. Uhum. Olha, outro diálogo aí. É o Paris, Texas, do Wim Wenders. Uhum. Que é uma história do reencontro de um pai com um filho, né? E de uma reparação também, porque o pai é lindo esse filme, maravilhoso, com a Natácia Kinski, que é maravilhosa e é impressionante, mas assim, existe uma separação, né? Do pai com a mãe, o filho, a mãe vai embora, na verdade, porque ela sofria violência doméstica. E ela vai embora e larga o filho, e o pai também não cuida do filho, então o menino fica com uma tia. E essa é um road movie, o Wim Wenders adorava road movies, né? E aí existe todo um processo em que o pai, que enlouquece, vai resgatar o menino para levá-lo, devolvê-lo à mãe. É uma coisa linda esse filme, né? Então, é interessante, se a gente olhar o último Cine Drive-In, também tem isso, né? É uma história de homens, Uhum. né? Assim como o Central do Brasil também tem essa coisa da busca do pai. Então, é uma história de uma resolução, né, que a gente mais vê em cena, são as questões entre homens. Uhum. Mas o coração é o feminino, é a mãe, né? Na hora que você resgata a mãe, o próprio Almeida fala isso, ele fala assim, ele é cabeça dura na ambulância, né? Ele é cabeça dura, mas ele tem o coração da mãe. Né? Então, na hora que resgata a mãe, tudo se junta, né? Não é interessante isso? E essa relação masculina é muito brutal, né? Bastante embrutecida mesmo. Eu estava pensando na temporalidade, assim, dessas duas camadas, né? Eu sei que o filme tem mais, mas ele me fez pensar mais nessas duas, né? Do cinema e da mãe doente, como eu disse. E é engraçado porque aí vocês trouxeram mais dados, que é isso mesmo, é um enredo bastante até superficial um pouco, né? Eu até estava assistindo e eu falava, nossa, a jornada do Marlon Brando
parece mesmo a jornada do herói, né? Porque é até meio cômica, como a gente viu. Porque daí tem esse disparador, que é a doença da mãe, mas aí ele vai em busca, né, de tudo para fazer essa reparação, já usando uma palavra que a Fabi deu. E tem tudo, né? Tem os aliados, eu até anotei aqui, tem os aliados e os inimigos. Eu acho que a médica ocupa um pouco esse lugar do antagonista, do inimigo, que não quer que, né? O meu cachorro, que não quer que as coisas andem ou caminhem da forma como eles querem. Tem a aprovação máxima, né? Quando não vai dar certo, não tem dinheiro. É um filme um pouco, nessa perspectiva, um pouco óbvio, porque você sabe mais ou menos ali o que vai acontecer. Só que quando você puxa esse fio do não dito, isso que é o mais curioso, né? O não explicitado naquele momento, que é o que a gente vem analisando aqui, você consegue enxergar uma narrativa muito mais complexa, que essa jornada do herói que é posta ali um pouco até para nos enganar um pouco, né? Eu pensei assim, ele é uma distração, mas se você se atenta a esses detalhes, é uma narrativa riquíssima, né, do ponto de vista da doença, mas eu acho também, para mim, esse papel da mãe, da doente, né, da doença, foi o que mais me marcou. Realmente é quem move o filme, né, na minha perspectiva. E não é engraçado que eles essa parte final, essa solução que eles encontram, que é muito Cinema Paradiso, né? Eu acho que eu chamaria esse filme de o nosso Cinema Paradiso, né? Tem muito a ver. Mas é muito interessante porque ele faz filme, o último Cine Drive-In, ele faz uso de um recurso narrativo que o Cinema Paradiso não faz. Eu revi o Cinema Paradiso há pouco tempo. Que é assim, a solução que eles encontram é uma solução narrativa, teatral até. Então, assim, qual que é a solução que eles encontram? Eles vão fingir que eles são médicos. Eles inventam uma historinha para conseguir tirar a mãe do hospital. Que é o que o Cinema Paradiso não tem. Simplesmente o rapaz, a mãe morre, ou alguém morre, agora eu não lembro, acho que é a mãe ou algum parente, e ele volta, né? E aí ele começa a rever. Essa não, eles inventaram uma história. E eles se tornaram personagens dentro do próprio filme, né? Os personagens, olha como vai se desdobrando. Eles viram outros personagens. Então, o filho no filme não é mais filho, é o médico, é o não sei quem, não é mais sei quem, é o enfermeiro. Eles inventam uma narrativa dentro da narrativa para dar uma solução para a própria narrativa. E essa solução é a reparação. E é uma reparação narrativa. Não é bonito isso? Quer dizer, eu acho que é muito emblemático, né? E assim, eu diria assim, não é nem metalinguístico no sentido do cinema, é metanarrativo mesmo, porque são histórias que vão se desdobrando para cumprir um objetivo, vamos dizer assim, né? Que ele é enorme, que é o objetivo de reparar não só a vida ficcional daquelas personagens, né? Não só reparar a doença, não só reparar a relação pai-filho, mãe, né? Mas é reparar toda uma história de um cinema brasileiro, né? É muito, muito engendrado, muito bacana, né? Muito legal. E é engraçado pensar isso de reparar, né? Porque volta naquilo que eu tinha comentado, né? Que eu percebi que vai nesse ponto da crítica, né? Do didatismo, do filme difícil, e essa questão é interessante. E o que eu pensei, né? Acho que tem a ver com o que a Andrea comentou dessa questão do fim, a questão da mãe no hospital, né? É que o filme não apesar de ter o último no nome, o último Cine Drive-In, é o último como resistência, né? Não é a última exibição, é o último que vai continuar ali em pé, né? Que ele foi restaurado e tal. E isso acho que tem a ver com uma experiência pessoal assim desse ano, tem sido assim particularmente difícil, né? Com essa questão das despedidas, assim, e você vê toda uma leva indo junto, assim, de uma vez só, e aí você vê que continua, né? O que eu acho mais engraçado, assim, no sentido de curioso, interessante,
é que continua, né? Porque você vai vendo, até nos velórios mesmo, assim, uma coisa que você tá com a cabeça tá triste e tal, eu aí vendo assim, a imagem criada, né? Coisa cinematograficamente falando, assim, os netos brincando, né? Os bisnetos brincando, assim, e levando assim numa boa, né? Tá todo mundo assim como se fosse uma festa, e aquela história, você vê, né? Que não finalizou ali, né? Vai continuar ainda muito tempo. Não tem sido, né? Esse ano assim de muita despedida e essas despedidas marcadas, né? A meu ver, por isso, né? Pela continuação, né? Dessas histórias, como no filme, né? Exibe ali, ele nem sabe que filme é, porque logo vai ter outros filmes ali, vão passar outros filmes ali naquele cinema. O que eu achei mais linda é que tem uma frase que a Fabiana fala muito, que é uma frase que eu amo, que eu repito muito, que é um grande motivo, uma frase assim que é um grande motivador para mim, que é: o desfecho não está dado. E aí, me parece que esse filme, né, o final desse filme, deu justamente corpo, né, deu materialidade para essa frase, porque não tem desfecho mesmo, né? Ela vai viver 2 meses, não sabemos. Talvez ela tenha vivido muito mais, talvez menos. O cinema vai fechar, não sabemos também. Talvez tenha continuado. Então, o fato de deixar A esse gente não desfecho... sabe nem quem é que está dentro da barriga da Paula. Não sabemos. A barriga da Paula começa a crescer sem explicação nenhuma, quase como uma criação espontânea. A gente né? não sabe nem quem é a Paula. Nem quem é o pai, nem quem é ninguém, né? É muito maluco isso, né? A gente supõe que seja o Almeida, mas a gente também não sabe, né? Ou se é o Marlon Brando, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada e termina sem saber, né? Nesse vazio, a gente termina nesse lugar também, no qual o desfecho não está dado e nunca estará, porque não está nas nossas mãos, né? A não ser no cinema, ali, de certa forma, mas mesmo no cinema ele ainda deixou em aberto. Eu achei isso maravilhoso. Deu corporalidade, né? Deu materialidade para essa incerteza mesmo. E para essa opção, para essa projeção futura, como o Henrique falou, que somos nós, né? Passado, presente e o futuro em aberto. O que mais, pessoal? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Fala alguma coisa, Eliane. Você está com uma carinha de quem quer falar. É que esse filme me lembrou muito a Caverna do Saramago, que é uma história que também tem o resgate, tem a questão da finitude, no caso da caverna, do trabalho de artesão, né, do protagonista que vai perdendo espaço para as novas tecnologias e ele vai com a filha. Eles começam a fazer bonecos, tentativas de manter aquele trabalho. Então, eu lembrei muito da caverna durante o filme, isso do resgate, da relação pai e filho, né? Mãe e filho, pai e filha, e como como esses ciclos vão mudando e como as pessoas vão se adaptando a isso, né? Criando esperança, enfim. Foi isso. Maravilhoso. Pessoal, mais alguém gostaria de ter algum comentário? Expressar alguma opinião? Não? Tudo certo? Muita coisa para se pensar, né? Eu realmente, esse book club me deu muito material. Vou ficar reverberando esse filme ainda por um tempo. A gente acha que ele é simples, né? A princípio, uma leitura mais desavisada, e a gente é pego de surpresa, assim, eu pelo menos fui. Obrigada, Henrique, pela sua excelente apresentação, por ter aberto aí a porta para tantas lentes possíveis de ler e enxergar esse filme. Muito obrigada pela sua presença nesses tempos difíceis, né? Mas mesmo assim você entregou uma apresentação brilhante. Muito obrigada. E que isso seja também uma forma de reparação para você, Henrique, né? Eu acho que
ajuda a gente a fazer sentido das nossas próprias experiências também, né? Eu acho que é isso. Sim. Acho que seria bom falar um pouquinho dos próximos, talvez. Sim, temos um book club em julho. Estou só sem a data agora, deixa eu ver rapidinho aqui. 13 de julho. E aí o horário vai ser um pouquinho diferente, porque a nossa convidada está em Portugal, a nossa convidada Cecília Martins. Então o book club vai ser de lá, nessa conexão Portugal-Brasil, no dia 13 de julho, das 5 da tarde, horário do Brasil, horário do Brasil, horário de São Paulo, das 17 às 19 horas, das 5 às 7 da noite. Mas dia 13 de julho, deixa eu falar aqui para vocês, cai numa quarta-feira também, na segunda semana, a gente vai conseguir seguir esse nosso planejamento do book club, que é toda segunda semana, né? Toda segunda quarta de cada mês. Então, 13 de julho, só o horário que vai sofrer essa alteração para acomodar o horário da convidada. Então, às 17 horas nós vemos vocês, mas a gente, claro, vai divulgar direitinho, vai fazer o cartaz, fazer toda a divulgação e esperamos todos vocês no dia 13 conosco também. O filme, a Cecília, quem sabe mais do filme que a Cecília vai analisar é a Davina, que estava conversando mais com ela a respeito de como é que a gente pode conseguir, mas vocês vão ficar sabendo em breve, tá? Eu não me lembro de cabeça também o filme que a gente vai assistir. E todo mundo junto e misturado na segunda-feira, dia 20, no lançamento do Pandemos, certo? Certo, estaremos lá. Estaremos lá e eu, como disse, vou descer de helicóptero. Eu estou esperando mesmo. Estou esperando esse desfecho. Tá bom. Pessoal, muito obrigada pela presença. Um excelente feriado para vocês. Nos vemos mês que vem. Mas nos falamos... Mês que vem, não. Segunda-feira, Déia. Mês que vem no Book Club, mas segunda-feira no lançamento do Pandemos. Aqui, tá bom. Um beijo, pessoal. Obrigada, Henrique. Obrigado, viu? Boa noite. Maravilhoso. Um abraço para todo mundo. Beijão. Obrigada, beijo. Boa noite, Tchau. gente. Boa noite. Tchau. Tchau.